Olá, galerinha do quarto ano. E aí, como é que vocês estão aí em casa? Estão na frente do computador? Estão na frente da TV? Estão na frente do celular? De que forma você está interagindo com a gente, hein? De alguma forma, vocês têm que estar aí na frente recebendo a aulinha de hoje. E a aulinha de hoje é muito importante, a continuação de uma temática que já vimos aí trabalhando esses dias, tá bom? Mas hoje a gente vai entrar na prática e trabalhar aí com as questões. Vamos lá entrar na nossa aula mais uma vez? Convido todos vocês aqui para uma aula de sólidos geométricos. Amo essa temática, pessoal. E eu convido vocês a conhecer também um pouquinho mais sobre ela, porque cada aula é uma aprendizagem nova. A gente conhece mais, a gente coloca os nossos conhecimentos em prática e é isso que vamos fazer hoje. Qual é a nossa habilidade do dia? Nossa habilidade do dia, pessoal, é identificar sólidos geométricos quanto à forma poliedro e corpo redondo. Hoje eu estou lendo, mas vocês já sabem o que é o poliedro e o que é o corpo redondo, então não tem mais novidade aqui. Reconhecer poliedro como figura geométrica espacial formada somente por regiões planas. E já conhecemos também o que é a região plana, que eu dei até um exemplo para vocês, para passar a mão em cima da mesa e saber ali o que é plano. Se você passar a mão numa bola de futebol, você vai sentir a superfície arredondada. Mas vamos aqui chamar a atenção de vocês para o nosso momento da aula. Pegou o material? Sim, né? Estão fazendo as anotações? Vão fazer daqui a pouco. Tire fotos e print se preferir. Mantenha-se concentrado. Eu sempre paro nesse ponto de concentração. Porque, pessoal, se queremos aprender, precisamos nos concentrar no que estamos fazendo. Nada de ficar aí ao redor permitindo que o ambiente atrapalhe aí o seu momento de estudo, tá bom? Cantinho de estudo é essencial. E por último, registrar a aula do dia na plataforma, não é isso? Gente, resgatando aqui o conceito, e eu acredito que vocês já compreenderam, fizemos uma aula bem interessante, vocês falaram lá sobre vai rolar, não vai rolar, lembrando aí os conceitos de poliedros e corpos redondos. Então vamos só resgatar aqui sobre os sólidos geométricos, a divisão entre esses dois grupos, os poliedros e os corpos redondos. Lembrando aqui que os poliedros, todas as faces são planas. Lembramos aqui do paralelepípedo. Paralelepípedo, às vezes vocês podem encontrar o bloco retangular ou um prisma, né? Se refere a ele. Temos a pirâmide, lembrando aqui das pirâmides do Egito. Sempre gosto de fazer essa referência. Temos o cubo aqui que lembra um dado. E temos o prisma de base triangular. São só esses? Não. São vários, mas vamos conhecendo de um por um, passo a passo, sem pressa, interiorizando aí cada conceito. E temos também os corpos redondos. Todas as faces, ou quase todas, são curvas. Em alguns destes sólidos é comum uma face plana. Exemplo, aí temos aqui o cilindro, né? Lembra um copo aí. Temos a esfera, que lembra a bolinha de futebol, e temos o cone, que lembra a casquinha do sorvete, que lembra o chapeuzinho da festa de aniversário. E eu apresento vocês mais uma vez aqui os sólidos geométricos e suas características variáveis, né? Que cada um tem a sua. Então, olha só, vamos entrar aqui na nossa aula para a gente entrar aqui nas questões na prática. Já aprendemos um pouquinho sobre os sólidos geométricos, mas hoje vamos trabalhar as questões. E o que temos para hoje, pessoal? Nossa primeira questão. Foca aí, todo mundo assistindo para a gente compreender e resolver juntos, caminhando juntos, tá bom? Nossa primeira questão diz assim: marque as imagens dos sólidos geométricos que são corpos redondos. Professor, o que são corpos redondos? Onde era que você estava na aula passada? Porque foi o que trabalhamos. Olha só, gente, não vamos perder os conteúdos, porque sempre trabalhamos em uma sequência, né? Vamos trazendo aí a teoria, fazendo vocês entenderem aí os conceitos, para a gente entrar nas questões. Então, sempre temos que passar por esse processo, tá bom? Mas para quem ainda não está situado e ainda não compreende o que são corpos redondos, são sólidos geométricos que têm superfícies arredondadas, né? Às vezes pode ser toda arredondada e às vezes pode ter superfícies curvas, né, arredondadas ou não. Então, temos aqui o exemplo da letra A, B, C, D, E,
F e G. Vamos marcar aqui o quê? Marque as imagens dos sólidos geométricos que são corpos redondos. Então, vamos focar nos corpos redondos, vamos focar nos sólidos que rolam, vamos focar nos sólidos que têm superfícies arredondadas, vamos focar nos sólidos que têm superfícies curvas, que é tudo a mesma coisa, entenderam? Então vamos aqui. A letra A é o quê? Que figura é essa? É um cone. E aí, o cone, lembra da história da rampa? Se eu colocar ele na rampa, ele rola ou não rola? Né? Em cima de uma rampa. Se eu colocar ele vai rolar ou ele vai ficar parado? Hein? Se rolar é corpo redondo, se não rolar é poliedro, né? Então vamos lá. Essa figura, ela compreende como um corpo redondo. Então, quem já identificou que a letra A é um corpo redondo, já acertou. E a letra B? Hein, pessoal? A letra B, aí temos um cubo, que lembra o dado. Esse dado ele é formado por superfícies planas, então logo não vai rolar, né? E a letra C é uma esfera, a esfera que lembra a bola de futebol. Então, vai rolar ou não vai rolar? Um sólido perfeito, um corpo redondo perfeito, porque é todo formado por superfície curva, então é claro que vai rolar, é claro que é um corpo redondo, e é claro que vamos marcar a letra C, né, pessoal? Vamos aqui para a letra D. A letra D lembra aqui um copo, é o cilindro, lembra um cano, lembra um copo, lembra uma xícara, lembra o que mais, gente? Lembra várias coisas. Olha aí no ambiente de vocês, que vocês vão identificar vários elementos que lembram aí o cilindro. E o cilindro, ele tem superfícies arredondadas, e se ele tem superfícies arredondadas, ele é um corpo redondo. Então, vamos marcar aqui a letra D como sendo um corpo redondo. Vamos lá para a letra E, a figura lilás, né? Aqui é o nosso paralelepípedo, nosso bloco retangular, nosso prisma, recebe 3 nomes, é o nosso especial. Então vamos aqui, ele só tem superfícies planas, então ele não é um corpo redondo. A letra F é a nossa pirâmide de base quadrada. Então essa pirâmide, ela tem faces planas, então ela não é um corpo redondo. E a letra G eu tenho um prisma, né? Um prisma de base triangular. Então, esse prisma também, ele não vai rolar porque tem superfícies planas. Então, o que eu vou focar aqui em corpo redondo? Superfícies arredondadas, né? Que vai rolar. Então, nisso temos aqui a letra A, letra C e letra D. E aí, vocês acertaram? Acredito que sim, gente. Tá muito fácil até aqui. Vamos aqui para a nossa segunda questão, pessoal. Olha só, o que pede aqui na segunda questão pra gente? Pede o seguinte: qual dos sólidos geométricos não representa um poliedro? Questão passada falei de corpo redondo, né? A primeira questão, agora estou falando de poliedro. O que é o poliedro? Resgatando aí o conceito, são sólidos geométricos que são formados apenas por superfícies planas, retinhas, não é isso? Então eu vou precisar aí de várias superfícies planas para ir montando aí cada sólido de acordo com o que ele exige, né? Então vamos aqui. Temos a letra A. Pergunta, qual dos sólidos não representa um poliedro? Então, eu vou tirar dessa imagem o que não é poliedro. Então, o que eu vou tirar daqui? O que é o contrário de poliedro. O que é não poliedro, o que é corpo redondo. Tá entendendo? Letra A, aqui eu tenho uma pirâmide de base quadrada. Logo, vejo que é formado por superfícies planas. Sendo superfícies planas, ele é um poliedro. Letra B, eu tenho aqui o cubo. O cubo também formado por vários quadradinhos. Então, representa superfícies planas, é um poliedro. Temos um prisma de base triangular, que também é formado por superfícies planas. Logo, ele é um poliedro. Temos aqui outro prisma. Vamos saber que prisma é esse, a base dele, contando aqui as arestas em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É, de 7. Então, a base dele é formada por 7 lados. Lembrando que a base de cima repete embaixo, então temos aqui um prisma. Esse prisma é formado por figuras planas. Lembrando que figuras planas, né? Temos aqui o poliedro. Aqui, na letra E,
Ah, professora, é um poliedro, porque se repete. A senhora disse que se a base repete em cima, repete embaixo, é um poliedro, é um prisma. Não, mas nesse caso aqui a gente observa que essa figura ela é um pouco diferentinha, né? Ela tem as suas bases lá, que de certa forma é plana, mas ela tem uma superfície curva, né? Professora, mas a senhora falou que se repetir as bases é o prisma, mas nesse caso, para o prisma, a gente só tem superfícies planas, a gente não vai ter nenhuma superfície arredondada, estão ligados? Nesse caso aqui, a gente olha para a letra E e a gente vê que a letra E, ela tem algo circular, ela tem algo arredondado, ela tem algo que vai levar essa figura a rolar, entenderam? Então, se repete as bases, mas na sua lateral ela é arredondada, lembrando aí um copo. Então, eu já vou ficar olhando essa imagem que ela está um pouco diferente das outras. Vamos aqui para a próxima, que também é um prisma de base pentagonal, né, gente? Porque é formado por 5 lados lá em cima, a base se repete. Então, temos aqui a letra F também, formado por superfícies planas, tudo retinho ali. Vamos aqui, então qual seria a resposta? A resposta correta é a letra E, porque ele se difere sendo arredondado. Os outros é formados apenas por superfícies planas, cada um tem o seu nome específico. Esses nomes levam um pouquinho de tempo para a gente aprender, mas já é importante nos apropriarmos deles. E a letra L é diferente, porque ela tem a superfície arredondada e os outros não têm. Então, ela não é um poliedro, certo? Ela é um corpo redondo. Vamos aqui para a nossa terceira questão. Ligue os sólidos geométricos aos objetos semelhantes à sua imagem. Como eu falei para vocês, no dia a dia temos vários elementos, vários objetos que nos lembram aí os sólidos geométricos. E a gente consegue observar isso na nossa casa, quando saímos, a todo instante e em todo lugar. Temos aqui alguns sólidos geométricos em cima e abaixo eu tenho alguns elementos. Que elementos são esses? Eu tenho aqui o pedacinho do queijo, uma bolinha de boliche, eu tenho uma torre aqui, tenho uma latinha de refrigerante, eu tenho um cubo mágico que lembra o dado e eu tenho um chapéuzinho de aniversário. Todos esses elementos vão lembrar algum sólido geométrico. E qual vai ser ele? Vamos olhar aqui na ordem. Primeiro elemento aqui é o quê? É o nosso cone. E o cone vai lembrar qual dessas figuras aqui abaixo? Bom, professora, de acordo com as características, eu observando aqui, eu consigo identificar que esse cone ele vai lembrar aí o chapéuzinho de aniversário. Então, vamos ligar aqui corretamente, olha. Não parece, gente? Então, vamos lá. Vamos para o cubo agora. Nosso cubo, né, ele vai lembrar o quê? Ele é uma figurinha-chave aqui pra gente nessa temática, né? Então, não tem como errar. Esse cubo vai lembrar o cubo mágico, olha só. E o nosso cilindro? O nosso cilindro vai lembrar aqui a garrafinha de refrigerante. E a nossa pirâmide de base quadrada? Gente, eu gosto de falar o nome completo, tá bom? Vocês vão se apropriar só do termo pirâmide, mas eu gosto de colocar, já inserir o seu nomezinho completo, tá bom? Então, a nossa pirâmide de base quadrada vai lembrar aqui, ó, essa torre. Ah, professora, é bem diferente. Não, olha, observe. É formado por, lembra aí, figuras triangulares. Na base, se eu ligar os pontos, eu vou ter uma base quadrada. Então, lembra aqui essa torre, tá bom? A esfera vai lembrar a bolinha aqui do boliche. E o prisma lá de cima vai lembrar aqui a nossa fatia do queijo. Olha só como tudo relembra o que a gente tem visto aí no nosso ambiente, tá bom? Vamos aqui, gente, para a quarta questão, conhecendo aqui mais um pouquinho sobre sólidos geométricos no dia a dia. Vamos ler juntos? Olha só. De acordo com os elementos na imagem, marque aqueles que lembram os sólidos geométricos em destaque. Qual é esse sólido? Vai aparecer agora aqui para vocês. Ó, esse sólido aqui que está em destaque. Este sólido é qual? Vocês já conseguiram identificar? Já sabem os nomes deles? Já sabem qual sólido geométrico é esse? Bom, quem respondeu aí em casa que esse sólido aqui é o cilindro, acertou. Então, vamos focar nesse cilindro e vamos olhar ao lado todas essas imagens apresentadas e ver qual dessas imagens lembra
este sólido em destaque, que é o cilindro, tá bom? Então, de acordo com os elementos na imagem, marque aqueles que lembram o sólido geométrico em destaque. Então, vamos olhar agora aqui para as nossas figuras. Eu tenho uma bola, lembra o cilindro? Não. A latinha de refrigerante, lembra o cilindro? Hein, pessoal? Sim, lembra sim. A caixa, lembra o cilindro? Ai, não, anda muito longe, né, das características. A colinha aqui de usar em papel, lembra o cilindro? Lembra, pessoal. As pirâmides do Egito, lembra o cilindro? Também não, muito diferente, professora. Lá o cone lá do trânsito, lembra o cilindro? Alguns podem se confundir e dizer que sim, mas olha só mais um pouquinho, é um pouquinho diferente, né? O material lá do trânsito está convergindo lá para uma pontinha e aqui não, tá bom? Então vamos olhar as características. O dado, lembra o cilindro? Não, professor. E essa latinha aqui de algum produto? Lembra o cilindro? Lembra sim. E a laranja? Ai, passou, foi longe a laranja, professora. E a tenda? Também, passou longe, não lembra nada não. E agora a xícara. A xícara lembra sim o cilindro. E o chapéuzinho do aniversário, lembra o cilindro? Alguns vão se confundir, vão dizer, ai, lembra. Não, mas não lembra. Olha a pontinha lá, é diferente. Aqui não temos ponta, ali temos pontinha. Então, não lembra. Então, a resposta correta é a lata de refrigerante, a cola, a latinha aqui do produto e a xícara. Então, são esses elementos que vão lembrar aqui o sólido geométrico cilindro. E é isso aí. Vamos agora para a nossa próxima questão? Vamos aqui. Quinta questão, marque a alternativa correta de acordo com a sequência das imagens. Olha só, eu tenho 3 imagens. O que eu vou observar? Vou marcar 1 para poliedro e vou marcar 2 para corpo redondo. Temos 3 imagens. Vamos identificar o que é poliedro, o que é corpo redondo, observar a sequência que eu vou formar e procurar aqui a alternativa correta, tá bom? A primeira imagem é de um cilindro. O cilindro, ele é um poliedro ou ele é um corpo redondo? Hein, pessoal? Ele rola. Se ele rola, ele é corpo redondo. Então, ele é o 2. O cubo, ele é um poliedro ou um corpo redondo? Bom, ele é formado por superfícies planas. Então, ele é um poliedro. Ele é o 1. E o próximo? Ele é o quê? Também é o 1, né, pessoal? Formado por superfícies planas, é um poliedro. Olha a sequência que eu encontrei. 2, 1, 1. Vamos procurar essa sequência aqui agora nas nossas alternativas? Será que é a letra A, 2, 2, 1? B, 2, 1, 2? C, 2, 1, 1? Ou D, 2, 2, 2? Bom, logo eu vejo que é a letra C, 2, 1, 1. Ou seja, corpo redondo, poliedro, poliedro. Muito simples. Conseguiram entender? Então, vamos agora aqui para a nossa sexta questão. Observe aqui alguns elementos que já estão aí na tela de vocês e vamos ler a questão juntinhos também. Se os elementos vistos nas imagens forem impulsionados em uma rampa, o que aconteceria com cada um? Coloque a alternativa correspondente dentro do grupo a qual pertence. Então, eu vejo que cada imagem tem uma letra. Letra A, B, C, D, E e F. O que eu vou fazer com essas letras, gente? Eu vou trazer aqui para baixo nesse espaço. Mas de acordo com a sua característica, né? De qualquer jeito, não. O que eu vou fazer? Nesse primeiro espaço, tá aqui, não vai rolar, pois tem superfícies planas, então não rola. E vai rolar, pois tem superfícies arredondadas. Olha só, pessoal, observem aqui as imagens. Quem é que vai rolar, quem é que não vai rolar? Teve uma aula que eu falei da rampa, lembra da rampa? Se a gente colocar alguma coisa, o que vai acontecer com cada elemento? Alguma coisa vai acontecer, ou não, né? Então, vai rolar ou não vai rolar? Vamos aqui olhar para a letra A, eu tenho o dado. O dado, se eu colocar ele numa rampa, ele vai rolar ou não vai rolar? Hã? O que vocês acham aí de casa? Vai rolar ou não vai rolar? Então, não vai rolar. Então, ele fica aqui dentro das superfícies planas. Eu tenho uma pilha. Essa pilha, se eu colocar na minha rampa, impulsionar ela um pouquinho, ela vai sair rolando ou não?
Bom, professora, a pilha ela tem superfícies arredondadas, então ela vai rolar. Então, B para lá, tá bom? Temos aqui o cubo mágico, que lembra nada mais, nada menos que o cubo. Então, o cubo mágico, ele vai rolar ou não vai rolar se eu colocar ele na rampa? Então, ele não vai rolar por causa das suas superfícies que têm características planas. E a nossa bola? Ah, gente, isso aí eu não vou responder, não. Lembra o sólido perfeito, que é a esfera. Vai rolar ou não vai rolar? Ninguém pode errar essa, tá bom? Então, vai rolar. Resposta certa. Eu tenho aqui um objeto que lembra uma pirâmide, né? Um objeto de enfeite aí que lembra uma pirâmide. E aí, ele vai rolar ou não vai rolar? Bom, não tô vendo nada arredondado assim na sua lateral. Então, eu coloco ele pra cá, olha, letra E, né? Não vai rolar. E por último, eu tenho aqui a laranja. E essa laranja, o que vai acontecer com ela? Ela vai rolar ou não vai rolar? Então, eu coloco ela para lá, ó. Ela vai rolar assim. Então, já aprendemos aí os conceitos de poliedro e corpo redondo. A partir disso, já conseguimos aí nos apropriar aí desses conceitos. Vamos aqui agora para a nossa sétima e última questão. Coloque o nome do sólido geométrico que lembra cada elemento da roda. E aí eu tenho elencados aqui, letra A, B, C, D, E, F. Eu só quero o nome deles, né? Aqui, na letra A, eu tenho um cubo mágico. Se eu tivesse colocado o sólido geométrico, qual seria esse sólido geométrico? Qual nome eu daria a ele? Vamos colocar aqui do lado, letra A, B, C, D, E e F. Letra A é representado aqui pelo cubo. Muito bem. Letra B, eu tenho aqui um sólido geométrico e esse sólido ele tem um nome. Vocês gostam de ser chamado por um outro nome que não seja de vocês? Creio que não, né? Então, os nossos sólidos geométricos também querem ser chamados pelo seu nome. E o nome desse sólido geométrico, qual é? Hein, pessoal? É o nosso cone. Lembrando que o cone lembra aí o chapeuzinho do aniversário, lembra a casquinha do sorvete. Falei aqui várias vezes, mas não custa repetir. A letra C, eu tenho aqui um elemento, eu tenho aqui uma imagem que nos relembra também um sólido geométrico muito interessante. Que sólido geométrico é esse? Vocês já identificaram, tenho certeza. Ele lembra aqui a pirâmide, muito bem, a pirâmide. A letra D eu tenho a latinha de refrigerante e a latinha de refrigerante ela lembra um sólido geométrico que é o cilindro. A letra E, vamos olhar para a letra E, vocês já conseguiram identificar. Eu tenho aqui um bloco retangular, que eu chamo também ele de paralelepípedo, que eu chamo ele também de prisma. Esse aqui tem nome, né? Temos que escolher um para colocar aqui. Coloquei aqui o bloco retangular, mas quem tiver colocado paralelepípedo ou prisma também está correto, viu, gente? E por último, na letra F, temos aqui um sólido geométrico perfeito. Esse sólido é o quê? É a esfera, não é, gente? Lembra aí a bolinha de futebol. Então, já conseguimos colocar o nome aqui de todos esses elementos. Vamos repetir aqui. Letra A, temos o cubo. Letra B, temos o cone. Letra C, temos a pirâmide. Letra D, temos o cilindro. Letra E, temos o bloco retangular. E letra F, temos a esfera. E assim, já elencamos aqui todos os nomes e não são só esses. Vamos nos apropriando aí dos nomes dos sólidos geométricos gradativamente. São vários, cada um tem as suas características, tem coisas semelhantes, né? Coisas diferentes, mas cada um tem um nome e a gente vai aprender um pouquinho sobre cada um. Essa é só mais uma aula que estamos aprendendo, mas tem ainda muita coisa para acontecer. Não percam, gente, esses conceitos, viu? Fiquem estudando aí durante a semana. Qualquer coisa, resgate lá com a professora de vocês, alguma dúvida que vocês tiverem. Olha só, quero deixar essa frasinha para vocês, que é muito importante. E que frase é essa? O que não te desafia, não te transforma. Essa aula é um desafio, né, gente? A gente começa aprendendo ali os conceitos, vai interiorizando, vai passo a passo, um passinho de cada vez, aprendendo aí um pouquinho sobre essa temática. Vamos resgatar aqui um pouquinho que já aprendemos sobre tudo isso. Aprendemos sobre os sólidos geométricos, que são
figuras, que são figuras que a gente encontra aí, lembrando aí no nosso ambiente. Ela se subdivide em dois grupos, os poliedros e os corpos redondos. E, por sua vez, os poliedros e os corpos redondos, eles se subdividem também de acordo com as suas características. Lembrando que os poliedros são as que têm superfícies planas e os corpos redondos, o que tem superfícies arredondadas. Isso a gente já sabe. Os poliedros, eles subdividem em dois grupos, que são as pirâmides e os prismas. E eu gosto de colocar em particular o cubo também, porque é uma figurinha especial. E os corpos redondos, que têm as superfícies arredondadas, ela tem aí o cilindro, tem aí o cone e tem aí a esfera. Já aprendemos tudo isso e vamos interiorizando de acordo com as questões que vamos trabalhando. Qualquer dúvida, peça ao seu professor para explicar aí alguma coisa que vocês não conseguiram entender, tá bom? Porque o desafio que temos aqui pela frente é para ser superado de um por um. Não fiquem com a dúvida para vocês. Toda vez que tiver o assunto, vocês são alunos, vocês estão em fase de aprendizagem. Eu também, enquanto professor, eu aprendo um pouquinho a cada dia. E dependemos aqui de tudo isso para superar cada desafio. O que não te desafia, não te transforma. Então, desafios é só o que temos pela frente. Vamos terminando a nossa aula por aqui. Fique com um forte abraço da professora Gleiciane Gomes. Gostei muito dessa aula, eu espero que vocês tenham gostado também. Um forte beijo a todos e até a próxima.